Capítulo 7. O todo em tudo. Abre aspas. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo? Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. Fecha aspas, o Cabalho. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era, abre aspas, todo em tudo, fecha aspas. E quão pouco suspeitaram elas da, da verdade oculta, encoberta por todas essas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Cabalho, abre aspas, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento, fecha aspas. E sendo assim, permitindo-nos examinar esta verdade, cujo conhecimento tanto significa nesta exposição da verdade. Essa massa hermética está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos os preceitos herméticos a respeito da natureza mental do universo. A verdade é que o universo é mental. Ele está dentro da mente do todo, diz o Cabalho. Na passagem citada acima, abre aspas, tudo está no todo, fecha aspas. Mas note-se também a declaração correlativa, que é, abre aspas, é também verdade que o todo está em tudo, fecha aspas. Essa declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existem entre o todo e o seu universo mental. Vimos que, abre aspas, tudo está no todo, fecha aspas. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são como efeito que o todo está iminente, permanece e está inerente, habita no seu universo e em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo. Essa expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com uma referência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina o discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia. Porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor, ou um escultor, que forma uma imagem de uma ideia que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a existência e ser somente em sua própria mente, ao mesmo tempo ele, o estudante, o ator, dramaturgo, pintor ou escritor, está em certo sentimento, em certo sentido, imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental é derivada da mente
eminente do pensador. Considerai isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tornarmos uma experiência moderna, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III existiram somente na mente de Shakespeare. No tempo da sua concepção ou criação, e ainda Shakespeare também existiu em cada um desses caracteres, dando-lhe a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito? Dos caracteres que conhecemos como Micawber, Oliver, Irahep, será Dakes? Ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal, independente do seu criador? Tem a Vênus, de Medici, a Madonna, de Sixtina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mente dos seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista, e é também Dix e demais, enquanto Micawber pode ser dito Jenkins. O mesmo Jenkins não é idêntico a Micawber. O homem como Micawber pode exclamar, abre aspas, o espírito do meu Criador está inerente em mim, e apesar disso, eu não sou ele, fecha aspas. Quão diferente é esta da horrível meia-verdade tão estrondosamente anunciada por alguns dos falsos sábios, que enche a atmosfera dos seus gritos. Abre aspas, eu sou Deus, fecha aspas. Imagine o poder diabo de Micawber ou de Iriambe Help, gritando, eu sou Deus, eu sou Dickens, ou alguns dos humildes bobos das suas peças de Shakespeare, anunciando com grandiloquência, eu sou Shakespeare. O todo está na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, contudo, a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada e tendo a sua existência na mente do todo. Ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que o formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo, o todo em tudo. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos as separa,
E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas os, o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. Abre aspas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Fecha aspas. E no grau em que o homem realiza a existência do espírito, que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis o que significa desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e manifestação do Espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos desta última definição. A do desenvolvimento, ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existências, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo. E tudo depende do avanço dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria, e as mais superiores sendo separadas somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nessa escada da vida, tudo se move em cima e embaixo. Todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o processo é uma volta à morada própria. Tudo que em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes aos processos da criação mental do universo são que, no começo do ciclo da criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado. E o processo de criação começa. Diz que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a sua mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de involução, em que o todo está evoluindo ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor, que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência, e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se em vez de envolvido usarmos a palavra êxtase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamada de efusão de energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo. Enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo do ritmo, sendo expressa em todos os ensinos herméticos uma ideia de volta à casa.
Os preceitos são que, durante a efusão, as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores, até que, finalmente, a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença, ao passo que na efusão as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo no começo do estado evolutivo ou de infusão é manifestada a lei da individualização, que é a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que separou do todo, como energia não individualizada, volte à sua fonte como unidade de força altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais a escada, por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos herméticos usam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. A palavra contemplação, sendo também frequentemente empregada, mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino que significa estender-se, desdobrar-se, e também o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente correspondida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de evolução são os que o todo, tendo medido no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência, gradualmente desperta a sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos materiais, mentais e espiritual. Sucessivamente e em ordem, então o movimento de ascensão começa e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira. As unidades nascem à existência. As combinações começam a formar-se. A vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas. E a mente torna-se cada vez mais evidente. As vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o processo total da evolução em todas as suas fases começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam íons e íons do tempo do homem, cada íon contendo muitos milhões de anos. Porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a involução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente como um piscar de olhos. No fim dos inúmeros ciclos de íons de tempo, o todo, retira a sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque
A grande obra está acabada e tudo está retirado no todo de que provém. Mas o mistério dos mistérios, o espírito de cada alma, não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente. A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do iluminado. A precedente iluminação, a precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. A diferença é somente em grau. E assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem, no tempo, cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nessa lição e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou o todo o universo? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçam-se para responder a essa pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é absurdo, porque que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo, quais que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas respostas e ideias pueris, qualidade do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério afirmado que o todo achou-se impelido a criar pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Esta ideia é a mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, que é interna, que é externa. Se a sua natureza interna ou instinto criador impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou instinto criador seria absoluto, em vez do todo. E neste caso, esta parte da proposição está errada. E ainda o todo cria
e manifesta, e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo, e é difícil de escapar da conclusão que, em grau infinito, ele poderia ter o que corresponde no homem a uma natureza inata, ou um instinto criador correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir? E não poderia querer agir sem desejar agir? E não desejaria agir sem satisfação nisso? E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza infinita e pode ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência, mas ainda preferindo-nos, preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é, o problema que se apoia na raiz da dificuldade e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estreitamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito. Excede quando ele quer, torna-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível, justamente como dizemos simplesmente que o todo é. Assim, também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é tudo. O todo é toda razão em si mesmo, toda lei em si mesma, toda ação em si mesma. E pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação, ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um. Com todos esses nomes sendo de uma só coisa, nalpeando-os que vão dando estas lições, a resposta é encerra no próximo íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência na ação, opinião, compreende somente esse aspecto do todo, que pode ser chamado o aspecto de estado. O lado oposto desse aspecto é o aspecto de existência, no qual todas as leis prende-se na lei, todos os princípios emergem no princípio e o todo, o princípio, a existência são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias da metafísica e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse ao estudante dizer que, apesar de muitos dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência
a questão, como com o que resulta a conclusão na natureza íntima. Mesmo assim, as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes, fechando os olhos, fechando seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia, que diz, abre aspas, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, fecha aspas, significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam o entendimento que os habitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar. E embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, abre aspas, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Fecha aspas. O preceito é enfático e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas de citação. Abre aspas. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. Fecha aspas.